Seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Viva Talks. Hoje, mais uma vez, na companhia dos meus colegas Cássio e Andréia. Sejam muito bem-vindos, colegas. Obrigada. E a gente vai falar um pouco sobre educação e preparo, como começar o ano do jeito certo. E a gente sabe que todo o início do ano é aquela velha história. Novas metas, novos projetos, novos treinamentos que eu quero realizar, novos patamares, objetivos, metas, sonhos que eu quero alcançar. Mas é importante a gente entender como se planejar para isso. O que eu preciso fazer para efetivamente alcançar estes meus objetivos? E é sobre isso que a gente vai falar um pouco aqui. Mas entender também, eu estou preparado para sustentar estes meus objetivos? Eu estou apto para realmente caminhar até o final do ano e alcançar ali a minha meta e sustentar isso? É fundamental. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre educação e a importância que aprender, saber para justamente alcançar esses objetivos é fundamental. Aqui na Viva, nós contamos com uma série de treinamentos, uma metodologia nossa, criada, e mais do que isso, é uma metodologia praticada todos os dias pela nossa equipe, junto dos nossos clientes. Quer dizer, a gente não ensina só por ensinar, a gente ensina aquilo que a gente faz. E esse é um dos grandes diferenciais aqui nosso na Viva Marketing, que a gente não tem medo de compartilhar, de ensinar mesmo o que a gente sabe fazer e o que a gente faz todo dia. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. E para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre como a educação ela é base para esse crescimento sustentável. Não é sobre fazer cursos, é sobre ampliar a visão e o quanto que a gente entender, conhecer, nos conduz a tomar as melhores decisões, sermos mais assertivos em relação àquilo que a gente quer de fato alcançar e alcançar de forma bem-sucedida, tá? Então, educação, ela é maturidade empresarial. Se você tem uma empresa, se você quer empreender, entenda que conhecer de marketing, conhecer de métodos deste universo é fundamental para que você seja bem-sucedido. E nada melhor do que o início do ano para a gente falar sobre isso, aonde a gente tem todo o ano aí para estar se organizando e ser assertivo nas nossas escolhas. Por quê? Resultado novo exige preparo. Resultado novo exige mais conhecimento, exige buscar coisas novas. E para começar, a gente vai falar sobre o nosso primeiro treinamento aqui na Viva. O primeiro passo que a gente dá, o nosso start, que é com a Andréia, quando a gente fala de planejamento estratégico. Andréia, por que isso é tão importante? Exatamente, sabe, Liz e Cássio, eu sempre começo os meus treinamentos falando um negócio que os alunos dão risada, tá? Eu sempre falo assim, dos 5 treinamentos, o meu é o mais chato. É o mais chato, porque é chato tu sentar a bunda na cadeira e pensar, e fazer sair fumacinha. Mas é ele que define todo o resto. E eu sempre falo, o que a gente faz no nosso treinamento, o primeiro é o planejamento, né? Então, e o que acontece? Mas mesmo não no treinamento, quando no nosso dia a dia, né? Todo empresário, e nós mesmos, às vezes, não como empresários, a gente começa o ano fazendo o quê? Ai, o que eu quero para esse ano? Só que a gente faz o quê? Só pensa. A gente não escreve o que a gente quer. E aí eu sempre falo, gente, tem que começar planejando, porque quem não planeja aonde quer chegar, vai para qualquer lugar e se perde, sabe? Então, eu sempre falo isso e isso é bem importante e o planejamento ele é importante para todo segmento, pequeno, grande, tô começando agora, sabe? Um ano novo dá
A gente vem com gás, né? A gente começa, só que se a gente não tem um planejamento, chega ali agosto, setembro, pronto, esquece tudo e só sobrevive, só vai vivendo. E aí chega no fim do ano e fala assim: meu Deus, eu queria tanta coisa no início do ano e não consegui. Então, para que serve o planejamento? O planejamento é a nossa rota, é aonde eu quero ir. E eu sempre falo, eu tenho que ter um objetivo. O meu objetivo pode ser ganhar 1 milhão de seguidores esse ano, ou pode ser ganhar R$ 1 milhão, ou pode ser só sair do vermelho, né? Mas eu tenho que ter um objetivo, porque se eu não tenho esse objetivo, mês que vem eu mudo. Não quero mais ganhar R$ 1 milhão. Quero ganhar 200 mil, tá bom? Não tem foco, né, Andréia? Não tem foco. Quando você não tem um planejamento, uma estratégia. Então, assim, eu quero ganhar R$ 1 milhão esse ano. Ok, show. E aí, como que tu vai fazer para ganhar R$ 1 milhão? É no planejamento que a gente pensa. Para ganhar R$ 1 milhão, eu tenho que ganhar X mil por mês. Ou eu tenho que fazer o quê? Que ações eu tenho que fazer? Vamos falando de mídia social, eu tenho que fazer vídeo? Eu tenho que fazer foto? O que eu tenho que fazer para atingir esse meu objetivo? Então, o planejamento, ele é muito isso. E aí, ele mostra muito pra gente, assim, o que é prioridade. Porque lembra que eu falei que a gente se perde? E a gente se perde. Então, o que é prioridade hoje, a gente chega lá em maio, já perdeu prioridade. Mas e aí? Eu vou chegar no meu objetivo se eu não manter isso como prioridade? Eu quero eu quero trocar de carro esse ano. Vamos pensar em planejamento pessoal. Quero trocar de carro esse ano. Mas aí surgiu uma viagem ali para Piratuba. Vamos pegar um lugarzinho mais próximo. Mas eu vou gastar X mil para ir até ali com a minha família. E aí, esses X mil não ia fazer falta na compra do carro novo? Então, assim, eu tenho que ter prioridade. A prioridade é trocar de carro. Então, esse ano eu não vou poder ir para Piratuba. Vou ano que vem. Não é para deixar de ir. Mas você tem que ter a prioridade, porque senão a gente se perde. Então, o planejamento é a nossa rota. E ele é muito importante. É muito importante para depois eu saber o que eu vou fazer todo o resto nos outros cursos ou no restante do meu ano, né? Perfeito. Planejamento é o primeiro passo. E o segundo, o Cássio vai contar para a gente, porque o segundo passo, ele é a comunicação visual. A foto, o vídeo e toda aquela presença digital que é fundamental para fazer a diferença nas redes sociais. Isso aí, então, Liz, fotos e vídeos hoje a gente coloca como o crucial das redes sociais. Por quê? Porque quem é visto é lembrado. E aí a gente toca sempre naquela tecla. Quem que vai aparecer no vídeo? Às vezes a gente, no ponto de vista de algumas pessoas, a gente é um marketing chato, que chega lá para fazer a gravação, a captação. Só que o que que acontece? As pessoas que compram da sua empresa, elas vão ter que saber identificar quem que é a pessoa, a cara dessa empresa. Então a gente sempre fortalece pessoas, compram de pessoas. Então, quanto mais você tem aquele assunto que deve ser mais direto, então a pessoa mais importante da empresa, ela deve sim aparecer. Porque a gente sempre fala, né? Às vezes aquela pomba pode voar e você simplesmente perde um ponto de vendas. Então, é aquela situação, você tem que firmar a pessoa que vai estar sempre aparecendo, fortalecendo essa imagem. Mas é sempre eu. E aí, tá dando certo, porque se é você, você vai fortalecendo. E aí, o que que acontece? Você começa a mostrar os principais fatores dentro do vídeo, que daí você pega, faz as etapas de o que postar? Vou postar um bastidores, um pouco da minha rotina, um pouco do produto, porque quando você vai vender o produto, você não só vende ele, mas você vende uma história. Então você tem que transmitir a esse público, não mais fazer aquele Panfleto digital, né? panfleto digital. Nós falamos no primeiro podcast do mês Isso. passado, né? A gente falou que não tem mais panfletagem digital, é isso, né, Cássio? Isso, e pessoas insistem a fazer isso e reclamando que não tem vendas.
Então, gente, você tem que vender algo. Vender no processo do quê? Você vai curar uma dor dessa pessoa. Você tem um produto, você tem já um exemplo do que aparecer. E principalmente aqueles fatores que a gente coloca no vídeo. Você tem que entender os planos de gravação. Por quê? Porque tanto a foto quanto o vídeo, eles se comunicam com essa audiência. Então a gente tem que sair daquele básico que achar que está fazendo correto e a gente tem que fortalecer e aprender cada vez mais. Por quê? Porque é isso que vai fortalecer as tuas vendas. Quem não é visto não é lembrado. Você trouxe essa frase anteriormente, né, Cássio? E ela nunca sai de moda, né? Mas as pessoas compram de quem elas veem. Eu preciso sentir que existe uma pessoa ali. Se a gente pegar alguns exemplos, né? Eu gosto de citar, por exemplo, a CIMED, né? Indústria farmacêutica. Mesmo sendo muito bem sucedida nas mídias, a Avan, né? Se eu falar do Luciano Yang. Então, mesmo sendo bem sucedida em seus negócios, é sempre aquele rosto que aparece. As pessoas criam essa conexão, essa familiaridade, e isso faz toda a diferença. Quando você aposta em foto, aposta em vídeo, e você humaniza isso, você mostra o teu produto, o teu serviço na prática, sendo usado, não só mais um objeto, ele na prática sendo vivido faz toda a diferença. E Liz, só trazendo um dado aqui que tu trouxe da Avan, são dados que a própria Avan divulga depois que é Luciano, né, O o nome Luciano Yang. dele, Aham. ele começou a aparecer, né, fazer os vídeos e as fotos da empresa dele, aumentou em 35% o faturamento. E eu aqui não quero gravar vídeo, né? Então, eu já assisti vários treinamentos do Cássio e ele sempre fala isso, né? Você é a sua empresa, você precisa aparecer, né? Mas saber aparecer, né? Isso aí, principalmente a gente fala, eu tenho medo de aparecer, mas a gente fala das técnicas que vai te auxiliar nesse momento. Então é ali que a gente traz todo aquele nosso conhecimento e a técnica. Por que técnica, gente? Estamos cansados de comprar aquele cursinho, aquele fator que, é só mais um. Não. A gente te ensina na prática o método nosso, do qual você vai desbloquear e vai começar sim. E a gente já teve vários alunos que nos deram feedbacks dos resultados e a gente ficou muito feliz. Muito feliz, né, André? É. Em relação a estar com medo, né? Eu costumo dizer nas palestras que existe uma técnica que ela é sensacional. Se você está com medo e precisa gravar um vídeo, grava, posta e sai correndo. Depois você volta para ver no que deu. Ou não volta. Ou não volta mais, tá tudo bem. Mas o importante é a gente agir, sair da zona de conforto, realmente fazer. Não tem muito segredo, não tem. É parte de você realmente querer. Como a Andrea disse, se até a Avan tem esse resultado, quem somos nós para não aparecer e falar dos nossos negócios? Quem melhor do que nós para falar sobre o nosso produto, sobre o nosso serviço? E alinhado a essa ideia visual, a gente vai falar um pouquinho também sobre o nosso terceiro treinamento aqui na Viva, que é o Canva, e a autonomia criativa que você tem para trabalhar excelentes layouts que vendem. E esse treinamento também é com o Cássio. Isso mesmo, Liz. Então, como nos treinamentos que eu dou, eu falo pro pessoal, quem de vocês aqui produz o material? Temos o nosso funcionário, eu às vezes vou mexendo, só que nunca saio do chão. Pois é, a gente entende. Só que hoje existem ferramentas que nos auxiliam e nos auxiliam muito bem. Porém, a gente tem que ter uma técnica para desenvolvimento. E é isso que nos auxilia principalmente na produção. E eu sempre falo para as pessoas e reforço o planejamento, porque eu não vou dizer, Liz, eu vou desenvolver um card agora.
sem ter uma pauta do que vai ser, para quem que eu quero realmente atingir. Então você começa a dar aquele chute para tudo quanto é lado, diz, não, eu vou acertar, vou fazer esse card aí, tá de boa. Não, não é assim. A gente vai ter o roteiro que vem através do planejamento e aí as ferramentas corretas, que é a técnica no Canva, da qual eu ensino para as pessoas aonde e como elas devem proceder nesse caminho, o que vai atrasar elas no desenvolvimento e que hoje elas têm que dar importância, porque isso aí é um primeiro passo a ser feito. Organizar para daí sim, a hora que começar a desenvolver, você consegue desbloquear e produzir muito mais rápido. Porém, não é aquela, vou chegar, já vou produzir. Não, existe um macete aí que eu ensino dentro dos nossos treinamentos e que auxiliam muito mais rápido na produção desse material. E a gente sabe que quando a gente tem a cara do nosso negócio bem alinhada, bem estruturada, isso aí vende também, né, gente? Não é aquele que gospe o cliente para fora, porque às vezes tem artes que dói de olhar. E a gente sabe, mas mesmo assim a gente sabe explicar para o cliente, falar, existem métodos que você pode aprender e mudar todo esse posicionamento. Então, é isso aí que eu prezo muito no nosso treinamento e ensino eles cada etapa para justamente acelerar esse processo. E a gente está falando de tempo aqui, de tempo. Por quê? Se você sabe, você executa. Logo você publica, logo você já tem audiência, as pessoas estão vendo, consequentemente a venda vem acontecer. Se você não sabe, você espera alguém fazer por você, ou ainda você desiste, você entra no processo de operação, logo não publica, logo não vende. Então, entender que uma coisa está atrelada à outra. Não se trata apenas do Canva e do material gráfico que eu vou estar fazendo para publicar, mas o que isso vai gerar para o seu negócio. E no final da nossa equação aqui, eu estou falando de venda. Como as pessoas vão comprar algo que elas nem sabem que você vende? E se você não mostra, automaticamente as pessoas não vão comprar. Elas não sabem que você tem isso. E o Canva, ele é sensacional nesse sentido, porque vai trazer muito à tona como mostrar o teu produto, né? Como mostrar o teu serviço, além do Canva também com a foto e vídeo. E aí a gente fala um pouco sobre, né, o startar com o planejamento. Aí a gente vai falar de foto e vídeo. Na nossa terceira aula a gente costuma falar sobre o Canva. E aí vem a quarta aula, que é justamente gritar para o mundo que a gente tem o que tem, que a gente publicou, que a gente tem um planejamento desenhado e que a gente quer mostrar através de tráfego pago. E aí é a Andréia quem traz mais conteúdo interessante para falar sobre isso. Isso mesmo, Liz. Mas é uma coisa bem importante falar já de início, que não adianta você investir em tráfego pago se você não tem nenhum planejamento, se você não tem estratégia, porque é só jogar dinheiro fora, né? Como a gente costuma dizer, é só rasgar dinheiro, né? Então, assim, ó, é bem importante as pessoas entenderem que assim como existem as ruas que nos conduzem para onde a gente quer ir, na mídia social, na internet, também existem essas ruas. Existe o tráfego. E existe o tráfego orgânico, que a gente trabalha muito mais com SEO, né? Que a gente comentou também no nosso primeiro podcast do ano, né? Mas existe o tráfego pago, que é o quê? É eu pagar pro Meta, ou pro Google Ads, ou pro Pinterest, ou pro LinkedIn, indiferente qual canal que seja, para ele entregar meu produto para quem eu quero. E essa é uma palavra bem importante, para quem eu quero. Porque também tem um erro quando a gente não planeja, quando a gente não tem estratégia. Eu vou lá, injeto, às vezes, 500, 600, R$1.000 ou mais, né? Mas e aí, para quem que eu quero que ele entregue? Eu não tenho um objetivo claro. Eu não tenho o meu público definido. Então, eu preciso ter meu público definido, porque o Meta, falando especificamente Facebook e Instagram,
ele não vai adivinhar, ele vai entregar para o público de maior audiência. Mas e às vezes esse público não é um público que me interessa como empresa. Me interessa como empresa homens ou mulheres na faixa dos 50 anos ou na faixa dos 30. Se eu não disser isso pro Meta, ele simplesmente vai entregar para todo mundo. E aí, não tô nem aí, quem tem que ter a estratégia é você. O Meta vai estar recebendo para isso, né? Então, esse também é um ponto que eu gosto de falar bastante, que o tráfego pago ele não resolve teus problemas. Se você não souber por quê, você tem que fazer, né? Ou está fazendo o tráfego pago. Mas também não dá para contar só com o orgânico, né? Porque hoje em dia, e a gente sabe que principalmente esse ano, tá mais caro anunciar nas mídias sociais e tá muito mais competitivo. Então, se eu não anunciar na mídia social, a probabilidade de eu ser visto é muito menor. Então, é um ponto bem importante. Mas olha como as coisas se complementam, né, Liz e Cássio? A gente começa tudo lá do planejamento, né? A gente planeja, aí o Cássio vem e ensina como fazer a foto do seu produto ou do seu serviço para ficar bacana, interessante. Eu preciso desenvolver uma arte ainda em cima disso, né? A gente ensina, o Cássio ensina, e aí depois a gente vai lá e diz assim, ó, pro Meta, por favor, ó, esse aqui, porque esse aqui tem estratégia, esse aqui tem um objetivo claro. E aí a gente injeta dinheiro para ele distribuir para quem a gente quer que ele faça isso, né? Então isso é bem importante também. E pensando que quem entende o próprio valor vende com mais segurança. E foi pensando nisso que neste ano de 2026 a gente trouxe uma novidade para a nossa metodologia e acrescentamos um treinamento que entendemos que ele é fundamental: vendas. E vendas não é somente tirar pedido, é falar com consciência, é falar de processos, é falar de jornada de compra, de entendimento do nosso cliente. Esse treinamento, ele vai ser aplicado por mim, junto dos meus colegas André e Cássio. Então, nós temos aqui um trio, né, poderoso, um trio poderoso à frente dos treinamentos da Viva. Então, a gente já acompanhava, já trabalhávamos juntos, mas agora aí, em frente à turma também, a gente vai estar falando um pouquinho sobre vendas, para mostrar que vendas, ela não é dom. Eu não nasci para ser vendedor. Venda é processo. E a gente entender como mostrar isso. E olha só, entender que marketing e vendas trabalham juntos, lado a lado, não um na frente do outro. Não se trata somente do marketing fazer todo o exercício através do planejamento, através da foto, através do vídeo, de um bom layout, de um excelente tráfego pago. Legal. Vou parar aí no tráfego pago. E aí o interessado, né, aquele lead quente, me chamou no WhatsApp. Caiu na mão do vendedor. E aí? Você respondeu? Respondeu em quanto tempo? Respondeu o quê? Como foi essa comunicação? Fechou a venda? Não fechou a venda? Por que não fechou? E a gente vai falar muito sobre isso. Falar muito sobre objeção, porque hoje a forma com que o nosso cliente compra é diferente. Ele vem sim bater na nossa porta digital para pedir o preço, para pedir quais opções de cores você tem, só para dar aquela olhadinha quando ele entra na loja. E a gente vai falar muito sobre isso, sobre como tratar e trabalhar vendas no online, que é cada vez mais crescente através das plataformas de mídias sociais e também através das vendas offline, porque uma não substitui a outra. Muito pelo contrário, uma agrega força à outra. E é sobre isso que a gente vai falar no nosso treinamento de vendas aqui, fazendo muita prática, pensando em muitas dinâmicas também. Vai ser um treinamento bem divertido, leve, bem do nosso jeito, com a cara da Viva, uma linguagem muito simples, como a gente costuma utilizar aqui, sem palavreado técnico. A gente quer mesmo mostrar
como a venda, ela é uma consequência da clareza, você ser muito claro, muito transparente com o teu cliente. Então isso faz a diferença e a gente neste ano decidiu unir então essas 5 formas, né, essas 5 ferramentas e transformar elas num grande treinamento aqui da Viva que vai ser sensacional, tá? Mas enfim, para a gente encerrar, eu quero dizer que talvez o maior erro de não alcançar as metas lá no final do ano, quando você já chega lá, a gente passou por isso recentemente. Dezembro tá ali atrás. E as pessoas pensavam muito: ah, já deu por esse ano, ah, não foi dessa vez, não consegui, não alcancei. Mas a gente entender que o erro do início do ano é não se preparar. Se você não se prepara, a consequência ela é fatal. Você não vai alcançar. Então eu te convido a se preparar. A gente está aqui para te ajudar e a gente alcançar juntos aí, somar nessa rota que você está desenhando para alcançar os teus objetivos. Andréia, tua palavra aí final. Eu costumo dizer que planejar é organizar. É olhar para frente e mirar num objetivo e dizer como eu vou chegar até lá. Esse é um resuminho meu sobre o que é planejar. Incrível. E faz todo sentido. Cássio, para você, tua mensagem final aí para encerrar. A mensagem, então, hoje é captar e finalizar, gente. Porque nada melhor do que você fazer a foto, transformar ela tanto quanto o vídeo e poder publicar ela. Tá? E publicando ela da melhor forma possível para obter-se resultados. Que este ano não seja sobre fazer mais, mas que seja sobre fazer melhor. E para fazer melhor, nada como aprender, nada como através da educação você conhecer as ferramentas de quem já passou por esse caminho, de quem já tem case para contar, de quem já tem depoimento para compartilhar, para te ajudar a chegar aí no seu destino. Conta com a Viva, conta com os nossos treinamentos. A gente vai deixar aqui também o acesso, né, para a gente estar conversando, para você que tem interesse em conhecer um pouco mais sobre o nosso projeto da Viva Educação e os treinamentos aqui da Viva, a gente vai deixar um link na descrição com uma CTA para que você possa entrar em contato com a gente bater aquele papo legal para te ajudar a alcançar aí os teus objetivos. Um abraço e até o próximo Viva Talks!